trazer aqui para vocês que hoje você se inscreveu, então, para participar desse webinar, que é sobre automações, e nós preparamos convidados com conteúdo e boas práticas para que vocês possam acompanhar aí no seu segmento. Eu sou Larissa Jesus, eu sou CETS na RD, eu vou acompanhar vocês e acompanhar também os nossos especialistas, respondendo as dúvidas e auxiliando durante o processo. Para vocês terem uma interação legal com a equipe, eu vou trazer aqui para vocês que as dúvidas, elas devem ser enviadas através dessa caixinha aqui, a de Q&A, o QIA. A caixinha de Q&A é para que a gente vá respondendo ao vivo, vá fazendo essa revisão dos assuntos, de acordo com o que a gente tiver ali de insights e também do que as nossas convidadas trouxerem. E sim, a gente vai enviar os materiais, a gravação vai ser enviada por e-mail também, tá bom? Então, não se preocupem. Para que vocês fiquem por dentro, né, a nossa agenda é basicamente aqui entender quais são os objetivos da nossa conversa, tem a ver com as categorias de fluxo de automação, os modelos de automação para 3 segmentos diferentes e dicas de configurações. As perguntas a gente vai respondendo ao vivo na caixinha, se sobrar alguma, a gente puxa ali no final para poder trazer. Para ajudá-los hoje a entender os motivos de uso para automações, para ajudá-los também a entender as categorias que são utilizadas para organizar as automações dentro do seu RD Station, também para entender as funcionalidades avançadas de RD Station e aqui trazer um ânimo para que vocês apliquem essas ações na prática, eu chamo as nossas especialistas, a Lília e a Priscila, para que elas se apresentem aqui e tragam para a gente já a parte de que a gente quer saber hoje sobre automações. Lília, Priscila, obrigada pela disponibilidade para trazer o conteúdo. Olá, pessoal, prazer em falar com vocês. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então, vamos lá, me apresentando rapidamente aqui. Eu sou a Lilian, eu tenho 4 anos de experiência aqui na RD, são mais de 12 anos de experiência em marketing digital, tenho aqui a minha formação acadêmica e tenho trabalhado aí com contas estratégicas na RD, ajudando a explorar e extrair melhores resultados com o RD. Pessoal, prazer em conhecê-los. Meu nome é Priscila, eu também sou CS aqui na RD, né? Uma das especialistas também em Inbound Marketing e RD Station, né? Sou graduada e mestre em Engenharia Química. Hoje faço parte aí, né? Mês passado já completei 5 anos de RD Station, então, tanto como especialista em sucesso do cliente, assim como planejamento de marketing também. Pode passar, ali. Bom, eu vou começar falando do impacto ali, né, primeiro em não utilizar os fluxos de automação na sua estratégia de marketing. Pode passar. Então, os principais pontos. Primeiro, né, acho que a automação em si, o próprio nome já diz, então, justamente para otimizar tempo, né, então, um dos pontos é essa pouca otimização do trabalho do time, né, então, muitos processos manuais. Um outro ponto é o risco de falta de reconhecimento de marca, justamente aí por perder algum time, principalmente aí uma levantada de mão, quero enviar para o time comercial, então a automação, ela justamente ajuda nesse sentido, enviar para algum CRM ou até mesmo notificar ali um e-mail ali do comercial em especial. A gente, né, um dos outros impactos negativos é esse público pouco segmentado, então uma comunicação não personalizada, principalmente, né, o que faz com que também esses leads acabam sendo, né, ficando mais desengajados. E tem também o risco de ter um maior volume também de disparos e pouca eficiência aí no relacionamento e até mesmo risco de spam. Além disso, um outro impacto é a questão do aumento também, né, da jornada de compra em si, então pode acontecer até mesmo do seu ciclo de venda estender um pouco mais, aumento também ali do CAC, né, que é o custo de aquisição por cliente, e aí repetindo a questão de desengajamento da base. Pode passar, Lilis. A gente dividiu aqui o fluxo de automação em algumas categorias, né? Então, antes mesmo da gente falar um pouquinho dos exemplos aí para cada segmento, eu vou dividir algumas das principais categorias. A primeira delas, pode passar, é a mais simples, na verdade, né? A categoria de resposta automática.
é uma das automações mais básicas ali, então tem um dado bem interessante que hoje 70% das pessoas que realizam qualquer tipo de conversão esperam de fato receber, né, um e-mail em seguida. É também um sinal que realmente, né, a pessoa ali, por exemplo, né, se cadastrando em algum tipo de material ali, ela já recebendo um e-mail desse material especial, ela já gera um gatilho que realmente ela vai receber, né, e-mails aí da empresa em si. Uma dica legal, né, até para evoluir nas ações, né, acelerar determinada ação, até mesmo de levantada de mão, é colocar um CTA. Então, dependendo, por exemplo, né, se for uma landing page de material meio de funil, eu posso colocar no e-mail ali que eu vou enviar já o material ali para ela baixar a qualquer momento, eu posso colocar um PS ali enviando, por exemplo, para algum trial, alguma levantada de mão, onde eu sinalizo e já envio ali para o meu comercial. Então, uma das dicas é já aproveitar esse meio de automação aí, de resposta automática, para inserir ali um CTA. Aí aqui o GIF, ele aparece justamente isso, né, no RD, então, basicamente é uma entrada em si e um envio de e-mail. Tá? Pode passar. Então, um outro tipo, né, de categoria é a jornada de compra em si, né? Então, nesse tipo especial, a gente, né, faz algumas nutrições, principalmente aí focada, né, no funil de vendas em si. Então, tanto aí na descoberta e reconhecimento do problema, né, que é o topo do funil, consideração da solução, meio de funil e decisão de compra. A jornada de compra em si, uma das principais, né, na primeira dica em especial, é realmente analisar primeiro o seu ciclo de venda em si. Então, um dos objetivos da automação é realmente diminuir um pouco esse ciclo de venda. Então, o que você vai fazer? Com base no teu ciclo de vendas, né, por exemplo, se seu ciclo de vendas for de 45 dias, vou testar aqui, então, que a minha jornada de compra como um todo, né, incluindo topo, meio e fundo, ela aí dure, por exemplo, 35 dias, né, então são 10 dias aí a menos, tá? Aí, né, tem muitos clientes, isso depende muito do ciclo de venda em si. A jornada de compra, ela pode ser tanto um fluxo completo, né, então abrange tanto topo, meio e fundo de funil, todos eles num determinado fluxo, né, e aí, além disso, né, a gente pode também separar ali, dependendo se realmente, né, o seu ciclo de venda for longo, você pode dividir ali, separar por topo, meio e fundo. Isso é legal, principalmente para quem também cria muitos materiais. Então, é uma estratégia que, querendo ou não, ela é um pouco mais escalável. Então, se caso você acrescente, né, divulgue novos materiais, por exemplo, de topo, então eu divulguei um novo material de topo, eu já quero incluir nessa jornada de compra, então eu incluo ali na entrada do meu fluxo de topo de funil. Então aí assim eu consigo escalar melhor minhas ações, né, focando aí em jornada de compra. Um ponto bem importante, né, e aí depois a Lilis vai mostrar isso mais na prática, é colocar as condições de saída. Muito caso ali de, por exemplo, né, realize determinada ação, né, que não faz tanto sentido ali estar ali num determinado fluxo, né, baseado em algum objetivo, por exemplo, geração de oportunidade. Então, quero ali todo mundo que realmente já seja uma oportunidade, já saia do meu fluxo, até porque não faz tanto sentido ele receber outros e-mails. Então, é bem importante estar atento também a essas condições de entrada, seja aí por conversão ou até mesmo, né, ação, estágio ali do funil de vendas. Pode passar, Luiz. Aqui é um exemplo, né, de uma jornada de compra, isso falando aí de topo de funil, então eu separei ali, né, topo, meio e fundo, tá? Essa em especial é de topo, onde a gente tem ali tanto algumas esperas, né, quanto alguns envios de e-mail, divisão também por quem abriu, quem não abriu, sendo que aí no final a pessoa completando esse fluxo, né, ela é enviada ali para o meu outro fluxo aí de e-mail, tá? Pode passar, Luiz. Uma outra categoria bem importante é a questão de gestão de base, né? Então, basicamente, auxilia ali na organização em especial, né? Então,
tanto organização aí da base de leads, como também auxílio aí o analista aí de marketing a manter também o lead engajado em si. Então, você pode ali, por exemplo, adicionar alguns tipos de tag, né, tipos de materiais ali, mas para você se organizar até mesmo para entender qual que é o nível aí de engajamento desse lead em especial. Além disso, também, você consegue ali utilizar esse fluxo para manter realmente, né, o seu fluxo, o seu funil ali de marketing atualizado, principalmente aí tendo uma visão macro, né, principalmente aí falando de dashboard, então ele reflete essas ações de qualificação, principalmente reflete no dashboard em especial, onde você consegue né, ter essa visão do quanto realmente está a sua taxa de conversão de visitantes para leads para oportunidade para venda. Entrando aí nessa categoria de gestão de base, a gente tem ali focando em qualificação, né? Então, você pode ali fazer uma automação aí até mesmo focada em mudança de estágio do lead. Até uma das dicas que eu sempre falo para os meus clientes, né? Falando envolvendo aí, por exemplo, marcação de oportunidade, tem alguns clientes que eles focam, separam as automações, né? Uma das automações aí focada aí quem é oportunidade, até porque quando, né, você faz uma análise do próprio dashboard do RD, e tem algum ponto, algum dado que realmente aí tem uma certa inconsistência, fica mais fácil de você analisar quando você tem uma automação única para mudança de estágio de funil, como por exemplo, aí, marcação de oportunidade. Pode passar ali. Então, aqui está um exemplo claro, né, de uma venda de curso. Então, aqui ele bifurca ali para o interesse do tema 1, né? Se a pessoa tem interesse, faz essa marcação aí de oportunidade. Caso ela não tenha interesse, ali é inserido uma tag ali de recuperação aí de inscritos, né? E aí, continuando ali, se a pessoa realmente, né, uma espera aí de 10 dias, se ela realmente, né, se inscreve ali no curso em si, tem uma condicional onde a gente coloca ali, compraram ali o curso de marketing avançado, por exemplo, se sim, ali eu mudo o estágio do lead aí para cliente e faz a marcação de venda, né? Caso contrário, ali, adiciona ali uma tag de recuperação de matrícula sem venda, justamente para eu entender, para ficar mais fácil na hora de eu segmentar, de acordo com uma determinada tag. Um outro ponto super importante é principalmente utilizar, né? A gente acaba, às vezes, utilizando bastante os fluxos justamente para otimizar o nosso tempo, né? Mas lembrar que a gente tem também ações aí focadas em e-mail marketing também, então as duas ações elas devem acontecer ao mesmo tempo, né? Até costumo falar que os fluxos de automação ele tem começo, meio e fim, né? Justamente aí são atemporais, justamente ele depende aí de determinada ação do lead em especial, até mesmo conversão. Ela ajuda aí, nessa ação em conjunta, ela ajuda a fazer com que realmente todos os leads aí estejam cobertos, né? Então, você esteja relacionando ali com boa parte aí dos leads da sua base. É bem importante aí manter uma certa recorrência e também, tanto na análise quanto também na otimização, realmente analisando ali métricas, né, de e-mail marketing aí, né, envolvendo, por exemplo, taxa de abertura, taxa de clique, descadastro e bounce. É bem importante falar, né, que frisar ali, quem não é visto não é lembrado. E um outro ponto bem importante é realmente deixar muito claro ali para qualquer tipo de estratégia, né, mas aí falando de e-mail marketing e fluxo, quais são os objetivos, tanto dessa campanha de e-mail, como também do fluxo especial. Que tipo de objetivo que é esse? Qual que é o público, né, especial? E como que eu vou também mensurar esse meu sucesso aí, falando de fluxo de automação. Show, obrigada, Pri. Então, dando sequência aqui, pessoal, em cima disso que a Pri trouxe para vocês, de alguns modelos ali que a gente pode usar, que são mais coringas para diversas segmentações, eu trouxe aqui alguns exemplos mais práticos mesmo dentro de 3 segmentos ali que a gente tem bastante representatividade aqui de clientes na RD, que é o segmento de educação, o segmento de e-commerce e o segmento de SaaS. Antes de eu entrar ali nos detalhes de cada um desses segmentos, eu quero trazer alguns passos aqui que são importantes, reforçando já o que a Pri já trouxe ali no primeiro momento, que são importantes independente do segmento, que é
definir o objetivo desse fluxo e aí as réguas ou estágios de funil que eu quero trabalhar via fluxo de automação e já levantar quais são os gatilhos que eu vou precisar para esses fluxos acontecerem, né? Definir uma priorização, então, por onde eu começo, né? Às vezes eu tenho um fluxo, um ciclo de vendas enorme, eu tenho várias réguas que eu quero trabalhar, mas qual vai ser o meu primeiro passo aqui? Então, criar uma priorização de por onde eu vou começar, mapear e criar, né, se necessário, os conteúdos que eu vou utilizar nessas réguas de relacionamento, por jornada ou por estágio de funil, né? E criar os fluxos em si dentro da plataforma, e aí olhando as regras que eu vou colocar dentro do fluxo de automação e as configurações em si, certo? Quem não tem muito uma ideia de como estruturar tudo isso, de como colocar, ou tem um modelo de negócio muito complexo, quer uma ajuda para começar nesses primeiros passos, a gente tem esse material de apoio aqui que é super bacana, que é uma planilha, que traz tudo isso meio que estruturado ali nessas abinhas da planilha, para ajudar vocês a fazer esse mapeamento de gatilhos, quais os eventos de conversão que eu tenho, quais que são topo, meio e fundo, quais os conteúdos que eu já tenho criado ou eu preciso criar para cada um dos meus estágios, tá? Então, acessando essa página aqui no QR Code, vocês têm acesso tanto à planilha quanto a alguns exemplos que depois eu trago também mais para frente ali, de fluxos que vocês podem usar como referência, certo? E aí, entrando especificamente já no segmento de educação, eu vou seguir aquela prioridade ali, aqueles passos que eu comentei. Então, eu vou definir quais são as réguas ou estágios de funil que eu vou trabalhar. Nesse caso, eu peguei uma estrutura linear, né, do caminho que eu quero que o lead percorra, então ele vou ter ele de lead para inscrito, de inscrito para aprovado ou qualificado, de qualificado para matriculado e de matriculado para um aluno recorrente, né? Nesse caso aqui, como é um fluxo, né, uma evolução de estágio de funil que é relativamente linear, eu quero ter que cada um desses estágios tenha um gatilho, um evento de conversão. Então, quando entrou o lead para a minha base, eu quero que ele tenha um gatilho específico de lead. Quando ele virou um inscrito, eu preciso que venha esse gatilho de que ele se inscreveu. E aí pode ser um evento de conversão especificamente, conversão em um formulário específico, ou pode ser o meu sistema educacional gerando esse evento de conversão no RD também, para me sinalizar que houve essa mudança de estágio do lead. E aí, como que eu vou priorizar aqui, né? Eu vou olhar para o meu funil de vendas e vou ver onde que está o meu principal gargalo, né? Essa é a recomendação, a sugestão e a dica aqui. Então, se eu identificar que o meu gargalo está de lead para inscrito, começo criando esse fluxo de automação. Se o meu gargalo está no fundo do funil, de matriculado para aluno, trabalho aqui. Para fins de exemplo aqui, a gente criou um gargalo de ilustração aqui, que é de aprovado para matriculado. Então, digamos que olhando o meu funil lá, eu identifico que eu tenho muitas pessoas, muitos leads que estão aprovados, poderiam começar a fazer o curso, mas não efetivam de fato a matrícula. Então, eu vou começar por aí. E aí vou fazer esse mapeamento. Quais conteúdos ou qual a jornada ali que eu quero, o que eu quero falar para esse aluno que está aprovado para levar ele até a parte de matrícula. Então, crie uma mini jornada de compra. Aprendizado e descoberto. Então, parabéns pela sua aprovação, saiba os benefícios do curso que você está fazendo. Reconhecimento do problema, não fique parado, né? Como você pode dar o próximo passo na sua carreira. Consideração da solução. Então, olha o aluno fulano lá que conseguiu tal cargo estudando conosco através desse curso, e decisão de compra, que então eu vou levar ele para aquele momento final. Tá precisando de uma ajudinha? Já sabe que é esse o curso, mas está precisando de alguma ajuda? Então conhece as nossas opções ali de bolsa, financiamento, desconto, aí vocês vão ver o gatilho que vocês querem colocar aqui nesse momento. E também a gente pode ter um gatilho extra ali de senso de urgência, escassez de últimos dias, últimas vagas aí que também pode ajudar. Eu posso, como uma opção, né, aqui nesse caso, eu quero que em todos os e-mails, desde o primeiro até o último, eu já tenha uma CTA de finalize sua matrícula. Entendo que esse aluno já foi aprovado, ele tem o potencial de fazer ali, então vou tentar educar ele no decorrer do tempo, mas se ele já tiver mais decidido, eu vou deixar para ele ali a opção dele finalizar a matrícula em todos esses toques ali que eu vou fazer com ele através do e-mail de automação. E aí vou para o RD criar essa estrutura em si. Se vocês precisarem de uma ajuda de novo, né? Então, quais conteúdos que eu faço para essa jornada de compra? Como que eu estruturo uma jornada de compra no segmento educação? Então, a gente tem um post aqui de blog do RD, que é justamente sobre jornada de compra para esse segmento, e tem várias dicas bacanas ali que vocês podem baixar também.
Então, aqui eu vou trazer já a estrutura básica ali de um fluxo de nutrição. O que eu fiz aqui, né? Eu estou usando o evento de conversão como gatilho de entrada, então, converteu lá no formulário ou no evento de conversão que vem do meu sistema, dizendo que esse aluno foi aprovado, ele vai receber ali essa régua de relacionamento como se ele nunca evoluísse para o próximo estágio ali, que é de matriculado, né? Por que eu estou fazendo dessa forma? Porque eu vou entender ali que ele vai receber essas comunicações, mas depois eu vou configurar na saída que em qualquer momento que ele tiver desse fluxo ali, que ele virar um matriculado, que ele tiver esse evento de conversão, ele vai sair do fluxo. Então, é um fluxo relativamente simples, linear, porque eu vou usar o gatilho de saída para tirar esse lead dali quando ele de fato evoluir para o próximo passo. Então, não tem porquê, por exemplo, eu mandar um e-mail de bolsas e descontos se ele já converteu em matriculado antes disso, né? Então, eu posso já encerrar ali. E posso até jogar ele para uma régua lá, que é de matriculado para aluno. Então, ó, bem-vindo ao curso, saiba como acessar a plataforma. Então, eu tiro ele dessa régua que estava levando ele para matrícula, coloco numa outra que é já de aluno ali. E nas configurações do fluxo como um todo, vou considerar final de semana, digamos que o meu público, né, acesse ali os e-mails no final de semana também, e vou permitir que o lead percorra mais de uma vez, porque se ele se inscrever e for aprovado em outro curso no semestre que vem, eu quero que ele receba novamente ali toda a comunicação. Então, nesse caso aqui, faz sentido para o meu modelo de negócio manter essas configurações. De novo, isso vocês podem personalizar de acordo com o modelo de negócio de cada um, certo? E aí eu posso evoluir nesse fluxo de automação. Então, criei a estrutura básica, eu posso ir tornando ele mais complexo, tornando ele mais rebuscado, por assim dizer. Então, eu posso começar marcando oportunidades, aí de novo, como a Pri falou, eu posso criar, se eu tiver muitas portas de entrada, muitos gatilhos que marcam oportunidade, talvez seja legal ter um fluxo só para isso, só de gestão do lead e marcação de oportunidade, porque se eu tiver um transbordo, algum número que estoura, que sai fora do padrão, é mais fácil de eu identificar do que se eu tivesse a marcação solta em diversos fluxos diferentes. Mas, nesse meu caso aqui, como a marcação de oportunidade acontece só na aprovação do aluno, posso colocar essa marcação aqui dentro sem problema. O que eu preciso lembrar? Se eu marquei esse aluno como oportunidade, né, esse lead como oportunidade, porque ele virou um aprovado, em algum momento eu tenho que dar uma perda, caso ele não vire meu aluno de fato. Então, aqui nesse caso, eu botei no fundo lá, do finalzinho do meu fluxo, eu vou esperar ali 3, 4 dias, e se ele não converteu em matriculado nesse período, eu entendo que ele não é mais uma oportunidade. Então, para ele virar novamente uma oportunidade, vai precisar passar por todo esse processo ali. Por que isso é importante? Porque se eu deixar ele marcado como oportunidade agora, né, nesse período de compra, e ele não fechar negócio, e no semestre que vem ele voltar a demonstrar interesse, eu não consigo remarcar aquela oportunidade sem ter tirado a marcação anterior. Então, é sempre importante nas marcações de oportunidade ou trazer a marcação de venda, que automaticamente limpa essa marcação de oportunidade, ou lembrar de trazer a desmarcação de oportunidade, que é meio que o motivo de perda também ali, né? E aí, lembrando, se ele virou matriculado antes de chegar no final do meu fluxo, então antes desses 3 dias, antes de desmarcar a oportunidade, ele virou uma venda, automaticamente ele tem a venda marcada e a desmarcação da oportunidade. Então, ele nem chega a acessar aqui, a passar por essa ação aqui do fundo do meu funil. E uma outra forma de tornar mais complexa aí essa automação, essa jornada, é entendendo prazos e datas, né? Então, digamos que o meu período de matrícula, ele tem uma data final para acontecer. Ele acontece lá no dia 28, 29 de setembro, e eu preciso que os alunos recebam essas comunicações até lá. Então, eu posso usar aqui essa função, que é o esperar e agendar data e hora, para fazer com que esses gatilhos aconteçam dentro do meu timing ali que eu tenho, proporcional ao tempo que eu tenho entre o aprovado, né, o aluno ser aprovado, e o meu deadline, ali, o meu prazo final para matrículas. Tá? Como que eu faço isso? Eu entendo qual é o tempo total, né, do meu fluxo, então se eu não tivesse aqui esse tempo, essa bifurcação, eu teria 8 dias, né, entre o disparo do meu primeiro e-mail e até chegar no final lá do meu último e-mail. Então eu entendo que se o lead não passar aqui até 8 dias antes do meu prazo final ali da matrícula, eu preciso verificar se o lead que está entrando nesse fluxo, nessa data aqui,
vai ter esses 8 dias de sobra ali, vai ter esse prazo de 8 dias para receber toda a comunicação. Então, chegou aqui até 8 dias antes do meu prazo final, ele recebe toda a trilha ali normal dos meus e-mails, dos 8 dias, os 5 e-mails que eu setei ali para ele receber. Ele converteu depois disso, se eu deixar ele passar naquele fluxo, pode ser que ele receba o último e-mail depois do meu prazo de matrícula, que não é o que eu quero. Então, depois desse dia, eu vou esperar mais um prazo, né? E vou ver aqui se ele converteu até outra data. Se ele converteu até 2 dias depois, eu vou só pular esses 4 dias aqui e jogar ele para o e-mail 3. Então, ele começa ali, volta para o fluxo a partir do e-mail 3, e se não, eu coloco mais um prazo de espera e assim por diante eu vou indo, até que, se ele converteu, por exemplo, como aprovado, no exato dia que as matrículas terminam, ele vai receber o primeiro e-mail de aprovação, vai passar aqui por todas essas bifurcações de data como convertido depois do dia, né? Tá passando depois do dia, e aqui no final eu estou unindo com ele com o meu último e-mail, que é o último dia de matrícula. Então, ele vai receber o primeiro e o último e-mail, né? Então, estou convertendo lá no finalzinho do período. Então, eu vou receber bem-vindo, você foi aprovado, mas alguns minutos depois, ou meia hora depois, aqui eu coloquei um dia, mas aí dá para ajustar esse tempo, ele vai dizer, ó, tá no último dia de matrícula, tem que correr, né? Então, já dá esse senso de urgência também. Aqui embaixo a gente tem a visão mais ampla ali do fluxo, como ele pode ficar mais complexo aí nesse período. Pri, quer complementar alguma coisa aqui? Sim, na verdade, no chat, a Maria Beatriz perguntou aqui como o ARD reconhece os aprovados. Certo. Aí a gente vai depender do gatilho que vocês vão setar na plataforma. Então, o RD é uma plataforma completamente configurável. Eu vou dizer para o RD o que é uma marcação de aprovação. Então, pode ser, por exemplo, algum formulário específico. Então, eu posso ter uma landing page, por exemplo, que o meu coordenador, que vai olhar e ver se o aluno está aprovado ou não, ele vai preencher ali, e esse evento de conversão da minha landing page vai ser onde o coordenador vai marcar os alunos aprovados. Então, ele vai, por uma landing page, criar esse evento de conversão, e o aluno passa por esse fluxo aqui. Outra opção é o próprio sistema educacional. Então, lá no meu sistema educacional, onde eu faço a gestão das inscrições, das matrículas, eu tenho uma mudança de estágio, e esse aluno de inscrito, ele foi para aprovado. E aí eu seto lá com o meu desenvolvedor que quando essa mudança de estágio acontece, eu mando para o RD via integração um evento de conversão com esse nome também, de aprovado. Então, são algumas opções aí que vocês têm. Caso não tenha uma integração nativa, que não é o ideal, né? Porque o ideal é a gente conseguir justamente automatizar todo esse processo, dá para fazer uma importação dessa base. Então, vou fazer uma importação ali de um grupo de alunos aprovados e vou usar como porta de entrada dessa segmentação a segmentação de alunos aprovados também. Certo? Só o gatilho de saída, que no RD a gente tem como gatilho de saída automático, somente eventos de conversão. Então, aí seria legal ter um evento de conversão mesmo de matriculados, para eu não precisar fazer validação por segmentação antes de cada e-mail, para saber se ele está aprovado ou não. Desculpa, matriculado. Certo? Boa, Luiz, explicada. Nada, gente, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Então, vamos lá. E para e-commerce, né? Agora passando para um outro segmento. Como que eu vejo isso, essa mesma ideia ali de fluxo de automação em e-commerce? Aqui vocês vão ver que eu defini réguas ali de relacionamento que não necessariamente são lineares, né? Ao contrário do fluxo de estudante ali, onde eu coloquei primeiro a lead, ele precisa ser inscrito, precisa ser aprovado para depois ele ir seguindo linearmente ali aquela trilha. Aqui eu defini réguas que podem acontecer de forma até simultânea, né? Então, eu defini que eu quero criar uma régua de boas-vindas, levando o lead para uma primeira compra, né? Então, vou fazer uma sequência de e-mails para isso. Vou ter réguas de campanhas específicas, por exemplo, quero fazer uma campanha de frete grátis para uma região específica que o meu e-commerce atende, e quero fazer uma campanha de carrinho abandonado, né? Que é aquela mais de fundo de funil mesmo, que é quando a pessoa já está prestes, mais próximo de um momento de compra. O que é importante aqui, né? Eu ter o meu e-commerce integrado com RD, então, de novo, toda a parte de integração que vocês conseguirem fazer para gerar esses gatilhos de forma automática, facilita muito o operacional aí da plataforma e da equipe que está fazendo
essa estruturação de relacionamento. Então, é legal ter essa integração com o e-commerce para não precisar ficar importando listas ali toda hora, né? E os principais eventos que eu preciso ter aqui nesse caso é um evento de carrinho abandonado. Então, como que o e-commerce gera ali? Assim que o lead coloca, né, um produto no carrinho, geralmente os e-commerces aguardam alguns minutos ali o tempo, né? Digamos que o meu ciclo, geralmente o cliente coloca o produto no carrinho e fecha a compra em meia hora. Então, eu vou esperar essa meia hora, se em meia hora ele não fechou essa venda, eu gero um evento de conversão que se chama carrinho ou carrinho abandonado e mando para o RD ali esse evento de conversão. Tá? E um outro gatilho que é necessário é o gatilho da compra finalizada. Então, ele efetivou ali, finalizou o pedido dele, então eu vou mandar para o RD para parar de dizer para ele finalizar o pedido, porque ele já finalizou, já fez o que eu queria, né? De compra finalizada, depois tem a régua de cobrança, que é, pague o seu boleto, ou a sua fatura o seu pagamento foi aprovado, mas geralmente essa comunicação acontece com as plataformas financeiras que estão integradas ali com o e-commerce, né? Dá para fazer no RD também, se quiser, daria, mas geralmente essas plataformas já cobrem isso ali de outra maneira, tá? E aí, aqui no meu caso, olhando para o meu funil novamente, entendendo onde que estão os meus gargalos, né, comparando com o benchmarking do segmento, identifiquei que muitas pessoas colocam o produto no carrinho e poucas delas, de fato, finalizam a compra. Então, vou priorizar aqui, no meu caso, um carrinho abandonado, né, fazer aquela automação clássica de carrinho abandonado. Vou mapear os conteúdos que eu preciso para esse relacionamento, então, digamos que seja um ticket médio mais baixo, uma compra mais acelerada, vou fazer menos e-mails e uma frequência de disparos mais rápida, por exemplo, né? Então, entender esse ciclo de vendas também, como a Pri falou, é super importante para definir os prazos entre e-mails, o ciclo total, quanto tempo eu vou deixar ali essa automação rodando. E aí, vou fazer, né, nos conteúdos, lembrar o lead primeiro que ele tem esse produto no carrinho, usar alguns gatilhos de urgência e escassez, então não fique sem essa oferta, são as últimas unidades, né? Ou aproveite o frete grátis que vai até tal dia, né? E propor algum benefício para o lead finalizar ali o processo de compra. Se for a primeira compra, eu posso inclusive lembrar ele, olha, você tem o cupom de primeira compra aqui que você ainda não usou, né? Que tal usar esse cupom agora para finalizar e ganhar o frete grátis ainda com a gente? Então, usar esses gatilhos. E aí, criei ali essa estrutura, essa régua, vou para o RD para configurar. Né? Aqui a gente tem duas estruturas diferentes que a gente pode fazer no RD. Tá? Essa primeira que eu estou mostrando aqui, a gente usa a bifurcação por segmentação antes de cada e-mail. Né? Qual é a ideia aqui? O lead converteu no evento de carrinho e entrou lá, minha porta de entrada pode ser uma segmentação, entrou para o carrinho, ou o evento de conversão, de fato, carrinho de carrinho abandonado. E aí eu vou mandar, antes de mandar o primeiro e-mail, eu vou verificar, ele finalizou ou não finalizou essa compra? Né? Então, vou mandar o primeiro e-mail de recuperação, antes de mandar o segundo, vou verificar se ele finalizou ou não, se sim, ele vai com uma tag de recuperação de carrinho, se não, ele segue recebendo a minha régua ali. Qual é o porém aqui desse modelo, né? Uma vez, se eu tenho compras muito recorrentes, se esse lead compra comigo ali todo mês, ou já compra várias vezes, já teve uma primeira compra, ele já vai ter entrado nessa segmentação de leads que finalizaram a compra, não necessariamente nesse ciclo, nessa compra, nesse processo que ele está fazendo hoje. Pode ser que ele já tenha comprado ali em um outro momento. Então, talvez usar esse tipo de bifurcação não faça sentido, caso eu queira que toda vez que o lead tem um produto no carrinho abandonado, ele percorra o fluxo, né? Mas isso pode ser interessante, por exemplo, se eu não quiser usar esses mesmos gatilhos de aceleração na segunda compra do cliente. Então, eu quero que só na primeira compra eu vou instigar ele a não deixar aquele carrinho abandonado, porque eu não quero ficar mandando ofertas, né, e viciando aquele lead ali em descontos e cupons na segunda compra, porque eu quero que ele já conhece meu produto, então eu quero só que na primeira compra ele receba toda essa trilha. Aí faz sentido a gente usar essa bifurcação aqui por segmentação, porque aí eu vou entender, converteu no carrinho abandonado, ele recebe o e-mail de recuperação de carrinho, né, não deixe de comprar os seus produtos, e aí se ele já teve alguma compra, seja nesse processo ou alguma anterior, ele já não recebe as outras que falam sobre promoção, cupons, etc., que eu não quero ficar batendo sempre nessa tecla. E aí pode fazer bastante sentido a gente usar essa estrutura aqui.
E a segunda opção é usando os gatilhos de conversão, né? Então, eu vou criar a linha ali de recuperação como se o lead nunca evoluísse para o próximo estágio. Então, colocou o produto no carrinho, ficou mais de 30 minutos ali, ele cria esse evento de conversão, vou fazer a régua de recuperação para ele ali e vou colocar na configuração de saída esse detalhe que se ele tiver uma venda finalizada, ele sai do fluxo automaticamente. Então, se ele conseguir ter essa venda finalizada antes de ele receber o e-mail 2, ele não vai receber do e-mail 2 em diante. Se não, ele vai passar, vai seguir recebendo aqui todos os e-mails. O que dá para a gente fazer aqui também? Colocar a marcação de oportunidade. Então, marquei oportunidade quando o cliente teve um carrinho abandonado, e se ele não converteu, não recuperei esse carrinho, eu desmarco essa oportunidade lá na frente também, né? E caso ele tenha finalizado o pedido no meio desse percurso, ele sai do fluxo e aí pode ir até para um fluxo de pós-vendas depois. Diga, Pri. Então, é só para acrescentar mesmo, de recuperação de carrinho, seria interessante, já vi alguns clientes fazendo também, lá no final, caso mais tenha algumas tentativas, né, de recuperação de carrinho, caso a pessoa realmente não vá comprar, algo interessante para enviar via e-mail é perguntando esse motivo, o que faltou para realmente finalizar a compra. Se caso você já tenha mapeado esses motivos de perda, por exemplo, a questão do frete em especial, né, que o frete foi muito caro, enfim, ter todos né, você pode colocar alguns CTAs ou alguns ícones, o que for, linkando para cada motivo. Aí é bem importante para cada CTA ali tenha um link diferente, né? Caso você não queira, por exemplo, enviar para o seu site, você pode fazer uma landing page de agradecimento, né, diferente para cada uma delas, onde você consegue mapear esse clique. Então, por mais que você não consiga reverter em compra, você consegue pelo menos entender qual que é o motivo pelo qual a pessoa está, né, saindo ali do carrinho, não comprando com vocês, e aí sim tomar, né, alguma decisão baseada aí nesse clique em especial. Ah, muito bom. Tem alguns templates bem bacanas aí, né, Sim, aham. desse último e-mail que é bacana de usar. Então, pode, além de tudo, então, além da gente conseguir, né, ter a possibilidade de reverter um cliente que não ia fechar negócio, tentar fazer com que ele finalize, a gente pode acelerar o processo de compra também com essa automação, e caso realmente não role de finalizar esse pedido, a gente pelo menos consegue, né, tentar ali buscar um motivo e entender o porquê que esse lead não está fechando o negócio. Então, tem várias alternativas aqui para se trabalhar no carrinho, certo? O que é importante a gente ter em mente aqui, pessoal? O tempo de duração desse fluxo, ele tem que ser igual ao tempo que eu deixo esse produto armazenado lá no meu carrinho do meu e-commerce, né? Porque tem e-commerces que eles limpam o carrinho a cada meia hora. Então, o cliente colocou o produto no carrinho, mas meia hora depois, aquele carrinho já é limpo, ele já apaga, já tira esse histórico ali. E tem e-commerces que fica por toda a vida, né? Eu já voltei em e-commerce um mês depois, estava lá ainda os produtos que eu tinha selecionado. Por que que isso é importante? Não faz sentido eu mandar para o cliente, né, para o lead, um e-mail daqui 2 dias depois que ele abandonou o carrinho, dizendo recupere seu carrinho está te esperando, ele clica ali, volta para o site e não tem carrinho. O carrinho já foi limpo ali, já não está mais ali os produtos que ele selecionou. Então, o tempo de duração do fluxo tem que pelo menos considerar esse tempo que o carrinho armazena os dados, né? Outra coisa é pensar nessa oferta final que eu vou colocar no fluxo. Então, se é um cupom de desconto, se é um frete grátis, e eu não quero, né, que um lead receba essa oferta mais de uma vez, aí eu posso usar aquela bifurcação por segmentação ali, entender que se ele já foi um cliente, ele só vai receber um e-mail de lembrete do carrinho, mas não vai receber as minhas ofertas mesmo, porque, enfim, ele já é um cliente, já conhece meu produto, né? Eu quero mais é só que ele feche o negócio, mas eu não quero oferecer novamente ou viciar ele nessas ofertas e cupons, né? E um outro passo importante é, havendo venda consultiva, marcar oportunidade e mandar para o CRM, né? Por que eu trago esse exemplo aqui? Então, eu já fui comprar em e-commerce, onde eu tive um problema na finalização, meu cartão, por algum motivo lá, que não era falta de saldo, não passou. Tentei por 3 vezes fechar a compra e não consegui. Na 4ª vez que eu fui tentar, né, já estava apelando para um boleto, o produto já não estava mais na oferta que eu estava procurando. E entrei em contato com a central de ajuda e fui solenemente ignorada ali.
Aí fui para um outro site, né, um site concorrente ali, mesmo processo de compra, só que nesse caso eu coloquei o produto no carrinho e não consegui finalizar porque surgiu uma demanda aqui na casa pessoal, eu fui cuidar e não consegui finalizar. No dia seguinte, tinha um WhatsApp, no meu WhatsApp entrou uma mensagem dizendo: Lilian, você está com dificuldade de finalizar essa compra? Você está precisando de alguma ajuda nesse processo? Então, olha a diferença de atendimento e de tato ali, de experiência do cliente nesses casos aqui. Vale a pena fazer isso para todos os e-commerces? Nem sempre. Então, a gente precisa avaliar o custo, né, de eu ter um atendente que vai fazer essa venda consultiva com o retorno que eu vou ter dessa ação. Então, o que dá para fazer? Inclusive, né, se eu conseguir trazer o valor do carrinho abandonado para o RD, como um campo ali na minha integração conseguir trazer, eu posso fazer que carrinhos abandonados com um ticket médio acima de X, esse sim eu vou mandar para o meu CRM. Então, passo por todo o e-mail automatizado, tento fazer com que esse lead converta via e-mail de forma automática, não conseguir, vou mandar ele ali por uma URL de integração, né, ou mandando para o meu CRM, para ele receber um contato do meu vendedor ou um contato via WhatsApp. Tá? Então, tem mais essa possibilidade aí que é bem bacana de personalizar a experiência. E por último, mas não menos importante, vamos para o modelo de SaaS. Aqui no SaaS eu resgatei uma régua que é mais linear, então eu quero levar o lead para um trial, o trial para um cliente basic para um cliente premium, né? Vou priorizar aqui a título de exemplo mesmo, de trial para um basic. Um ponto aqui que é importante, tá, para os clientes SaaS. Geralmente, um cliente SaaS, ele entende que um lead que faz um trial ou se inscreve para um trial é um lead que é uma oportunidade, né? Então, aqui a gente já começa meio que com uma ação de fundo de funil para levar ele para o momento de compra, né? Do trial para compra. Mas já aconteceu casos aqui com alguns clientes de SaaS que os leads vão na empolgação, fazem o cadastro para o trial, e não fazem nem configurações básicas, só fazem ali, se cadastram para o trial e não seguem ali com o processo para fazer aquela ferramenta funcionar. E o que acontecia? Ele flodava, né, enchia ali o comercial dele com leads que eram frios, na verdade, que só fizeram o cadastro, mas depois não utilizaram a plataforma. Então, ainda tem a possibilidade aqui, de aqui no meio, né, entre o trial e o cliente, eu criar mais um step, mais um passo ali, que é de oportunidade em si. Então, eu só vou, por exemplo, pegar o cliente que se cadastrou no trial e vou levar ele a fazer os primeiros passos na plataforma, as primeiras configurações. Só depois que ele fizer isso, é que eu vou considerar ele uma oportunidade e vou mandar ele para o meu comercial ali, para o pessoal abordar ele com uma proposta de plano pago, né? Então, até isso, entender ali como que a régua funciona para o modelo de SaaS específico de cada empresa pode ser bem interessante para vocês criarem essas regras. No nosso caso aqui, para simplificar, eu peguei só de trial para um cliente basic e criei os meus conteúdos aqui de relacionamento. Então, o primeiro e-mail que eu vou dar boas-vindas, vou falar sobre os primeiros passos, apresentar a plataforma, vou trazer modelos de uso e templates mais comuns, então, aprendizado e descoberta, reconhecimento do problema, poxa, por que você não usar aqui o meu sistema, o meu software? Está deixando de crescer, qual é o impacto que você tem nisso, então não deixe seu negócio parado, né? Aqui a gente pode pegar dores de tempo ou dinheiro, então você está perdendo dinheiro por não agilizar o seu processo, ou você está perdendo tempo por não agilizar o seu processo e otimizar o tempo da sua equipe, por exemplo, né? Aí eu posso evoluir para uma decisão de compra trazendo depoimentos, casos de sucesso aqui, e aí os gatilhos ali finais, que é de decisão de compra, que é últimos dias para aproveitar essa oferta e condições especiais para assinar, certo? E aí a gente tem aquela régua realmente linear ali usando os gatilhos. Então, virou um trial, entra para o meu fluxo de automação, vai passar aqui por toda essa régua, caso ele não evolua, né, para um próximo momento, que é um de assinatura. Vou marcar a oportunidade de novo quando ele entra, vou desmarcar essa oportunidade caso ele saia do fluxo sem a conversão em cliente e vou fazer com que ele percorra só uma vez esse fluxo. Nesse caso aqui, eu não quero que ele percorra várias vezes, afinal o trial ele vai ter uma única oportunidade de fazer. Então, eu quero que ele percorra somente uma vez e eu quero que ele saia assim que ele tenha uma venda fechada aqui comigo. Então, fluxo bem simples aqui, de novo, conforme eu vou
querendo, ou tenho capacidade, tenho apoio de equipe, eu tenho complexidade de negócio, posso ir tornando esse fluxo cada vez mais complexo também, certo? E aí, algumas outras ideias de fluxo aqui, que é de primeira venda, então, para leads que ainda não fecharam o negócio, o que a gente pode fazer? Fluxo de recompra ou de indicação ali para os amigos, resgate de churn, né? Clientes que já pediram cancelamento, eu vou dar um oizinho para eles uns dias depois, né? E aí, Pri, pode puxar aqui, estou me Não, antecipando já. tranquilo. Não, tranquilo. É mais porque tem algumas pessoas aqui no Q&A também, né? Como a gente está citando alguns exemplos de segmento, na verdade tem algumas categorias, ou até mesmo fluxo, que você pode adaptar para um segmento especial, né? Por exemplo, prestação de serviço ali que citaram. Você pode fazer, por exemplo, um pós-venda, algum programa de indicação, algo relacionado a NPS. Então, tudo que a gente está falando aqui, gente, não se baseia, né? É mais para ilustração mesmo, né? Do segmento em especial, mas realmente dá para adaptar ali algum outro tipo de segmento, né? Falando aí de, por exemplo, de cross-sell, então, né, e-commerce, ou enfim, até outras pessoas que vendem o serviço ou produto que façam sentido ali um cross-sell, né? Fazer alguma automação focada nisso, tem como adaptar ali a própria automação e colocando ali alguns e-mails, aí o que vai mudar realmente aí são os e-mails em especial, né, o critério de entrada e assim por diante. Mas para ilustrar esse ponto também, que por mais que você esteja falando, acho que faz sentido aí a gente adaptar para outros tipos de negócio também, né? Até o que você citou ali, né, Lilian, sobre a tua compra ali, então, quanto realmente aquela mensagem personalizada ali realmente fez a diferença para você, de fato, ali ir lá e comprar. Então, é muito, né, nessa comunicação, é muito auxílio para aquele tipo de objetivo. No caso, o objetivo deles era vender, o seu objetivo era comprar. Então, é mais para falar esse ponto mesmo. É isso aí, pessoal. Então, tudo aqui é adaptável, né? E aí, de novo, qual é a dica aqui? Preciso começar por algum lugar, né? Então, de novo, mapeie o que você tem ali em mente, quais os fluxos possíveis, quais as oportunidades que você vê ali de automatizar processos, mas lembrem de priorizar, né? Então, eu vou começar por onde? Onde me dói mais, onde o meu gargalo está maior, onde se eu mexer, talvez fizer uma pequena alteração, colocar a minha equipe ali um turno, 2 horas para montar esse fluxo, vai me dar um impacto em vendas de tanto por cento, né? Então, onde a gente tiver, de novo, menos esforço, né? menos esforço e maior impacto, é onde a gente tenta geralmente priorizar ali, né? E aí aqui tem alguns outros exemplos, que daí era o que a Pri estava comentando. Então, a gente pode adaptar ali aquela estrutura para, por exemplo, um fluxo de upsell e expansão, para fluxos de onboarding. Então, dentro do SaaS lá, naquela parte de cliente basic para cliente premium, eu posso colocar um fluxo de onboarding que vai levando ele a cada vez explorar mais ali a ferramenta para que faça sentido lá no final ele usar features mais avançadas do meu software numa versão premium, por exemplo, né? Então dá para fazer várias ações nesse sentido. Tem mais alguma dúvida aí no chat, pessoal? Eles vão aproveitar então. Aqui o pessoal perguntando como que a gente sabe que a compra está sendo feita pela primeira vez. Acho que é bom resgatar um pouquinho aquela questão das integrações, porque teve várias dúvidas relacionadas à integração. Então, a gente tem as nativas, as que não são, e o que são essas integrações, né? Como que esse dado chega dentro do RD. Boa, pessoal. Então, vamos lá. Os eventos de conversão, que é o que a gente pode usar ali como porta de entrada, eles vão, toda vez que o lead efetivar uma compra, ele vai gerar de novo aquele gatilho. Então, se eu usar um evento de conversão como porta de entrada de uma automação, toda vez que eu tiver esse critério atendido, né, o lead fez essa conversão, ele entra para aquele fluxo. Se eu tiver a opção ali, de novo, de ele percorrer esse fluxo mais de uma vez, né? Agora, se eu tenho, por exemplo, a opção de percorrer somente uma vez, e eu vi que esse lead
teve esse evento de conversão e não entrou no fluxo, é porque ele, em algum momento ele deve ter percorrido já esse fluxo, então já foi cliente em algum outro processo, já virou cliente em algum outro processo, então ele não vai percorrer novamente aquele fluxo ali, né? Ou já recebeu aquelas ofertas, na verdade, né? E aí, se eu quero pegar, por exemplo, só realmente quem é novo, cliente novo dentro da minha base, eu posso usar o critério de segmentação como porta de entrada. Porque aí eu vou pegar, por exemplo, só novos leads, aí tem um critério ali de entrada, que a gente pode selecionar, eu quero que só novos leads que entrarem na segmentação clientes passem por esse fluxo aqui. Então, aí eu sei que se o lead já virou cliente uma vez, ele vai ser um novo lead, vai percorrer o fluxo, mas se ele tiver novas conversões ali de compras, como ele já é um cliente, ele não vai entrar de novo naquela segmentação, ele não vai ser um lead novo naquela segmentação. Então, eu consigo fazer com que ele não percorra novamente ali aquele fluxo de automação. Não sei se ficou claro, pessoal. Boa, a gente está aqui correndo dentro do Q&A, correndo aqui no chat, a gente foca bastante no Q&A, mas as dúvidas em relação, o pessoal está tendo ali uma visão um pouco de como que funciona no meu negócio, qual que é o tipo de ação que é a bala de prata. A gente, só para relembrar que quando a gente fala de investigação de caso de uso, tem as vias normais, né? Então a gente entende que todo lead que faz uma interação, ele quer ter uma resposta, ele foi a gente estimulou com que ele tivesse essa interação, então é interessante saber quais são os próximos passos. Mas em critérios de automação, eu achei muito importante, até estou aqui no Q&A respondendo sobre a parte aqui da área de imóveis planejados, então que é mais específico, saber identificar quem já é uma oportunidade, opa, cara, eu não tenho que trabalhar com esse cara, ele já está muito pronto, ele já entendeu que eu estou vendendo um serviço, ele já está ali com a mão levantada para fazer a matrícula, ou ele já está no meu carrinho, então quem é a oportunidade e agilizar esse processo, não colocar uma super automação entre esse lead e a nossa entrega, e quem são as pessoas ali que às vezes nos encontraram porque, cara, eu tenho uma loja de móveis planejados e fiz um catálogo aqui de indicações de pedras para cozinhas, e a pessoa se encantou com aquele material ou com aquilo nas redes sociais, mas não entendeu o que eu vendo. Então, tem uma conversa que eu tenho que fazer com esse lead ainda. Então, a gente não dificultar, né, de conseguir identificar, fazer essas macro seleções. Vocês querem complementar? É Eu mais ou quero menos isso? complementar, mas é bem na sua linha mesmo, Lari, no sentido de, às vezes a gente realmente, né, quer fazer algo muito complexo, mas acho que principalmente ver ali da gestão de base, o que é importante, né, realmente ter uma sinalização bem clara, qual lead que está no momento de topo, meio e fundo. E aí, de fundo, realmente já enviar para o comercial, para aí o quanto antes fazer essa conversão, né? E aí sim trabalhar bastante o topo e meio. Então, acho que um passo importante é fazer de fato essa organização desses leads, toda a gestão de base bem feita, e que aí fica mais fácil de saber e lidar com essas comunicações, né? Né, muita gente falou assim, tenho várias automações acontecendo ao mesmo tempo, né, mas talvez não seria interessante organizar esses leads, até mesmo essas automações, para focar mesmo numa jornada de compra que faça sentido, né, e uma comunicação que tenha um storytelling, até essa levantada de mão, né, então é mais esse sentido para organizar ali as ideias também. Isso aí. Às vezes vale até fazer o esboço manual, né? Como eu falei, tipo, o último passo ali daquela linha é colocar tudo dentro do RD, né? Do nosso passo a passo. Tem todo um processo antes de mapear o que eu quero, né? Qual a experiência que eu quero para esse cliente, qual a jornada que eu quero fazer com que ele percorra, entender quais as priorizações, então, por onde eu vou atacar primeiro, o que eu vou tratar primeiro, né? Para depois ir para a plataforma ali executar as coisas em si. Então, às vezes, até é mais fácil a gente pegar e ir para fora, ir para o manual, ir para o offline ali, desenhar na mão mesmo, olha, eu acho que essa aqui seria a experiência ideal, e aí voltar e reestruturar isso dentro da plataforma, ou estruturar isso dentro da plataforma, do que ficar quebrando a cabeça ali, já tentando direto e montando isso conforme vai, né, ativando fluxos, por exemplo. E
quando a gente faz essa investigação, eu tenho que identificar qual que é a minha dúvida. Minha dúvida é o produto, a categoria de produto. Como que eu vou explicar para o RD qual que é a categoria de produto? Isso está vindo através da interação, estou usando o lead tracking numa página específica, porque a gente pode ter uma expectativa de criar uma automação usando um desses detalhes, mas não vem trazendo essas informações para dentro. Então, aqui a gente está falando de segmento previdenciário, por exemplo, a gente está falando de ter um CRM. Por que não a gente já identificar quem levantou a mão, já identificou qual é o seu problema de forma autônoma, a pessoa é direcionada diretamente para o CRM e o fluxo do RD vai ser o mais simples possível. Para quem chegou através de um post de blog, para quem chegou de uma forma que ainda não entendeu qual que é o seu problema, ou, né, não identificou ali a solução, então sim, a gente trabalha. Mas tente identificar quais são as perguntas que você quer solucionar dentro da automação e se a informação ela vem ou no formato de formulários, ou no formato das integrações, ou de alguma forma você está conseguindo popular. A gente vai seguir aqui com a apresentação, mas a gente continua aqui respondendo no Q&A, tá bom? Bom, agora eu vou falar um pouquinho de dicas mais gerais, né, para a configuração do fluxo de automação, mas para vocês já anotarem ali, né, como que eu organizo uma automação, um fluxo diante de tudo isso que a gente falou. Então, primeiro, é muito importante, né, definir esse objetivo do fluxo. Então, o que de fato eu quero, né? Por exemplo, recuperação de carrinho. Poxa, eu quero que realmente fazer com que aquela pessoa que abandonou virar uma vez. Então, ter bem claro esse objetivo, acho que é o primeiro passo. Criar, né, e salvar ali os fluxos como um modelo de fluxo de automação, são interessantes ali para que realmente você consiga utilizar. Nomear os e-mails e aí seguir numa lógica, né? Acho que é bem importante, porque às vezes se você tem tantos e-mails criados, então até a gente segue ali às vezes uma sequência ali numérica, né? M1, M2 e assim por diante para determinada automação especial. Definir as condições de entrada, né? São as pessoas ali, então, sempre quando eu até pergunto, né? Até brinco ali, quando eu vou fazer qualquer tipo de ação, tanto de fluxo quanto de e-mail, né? Sempre fazer as perguntinhas do que e para quem, né? O que é objetivo e para quem, se realmente aquelas pessoas fazem sentido fazer parte desse fluxo de automação. E também ali, não esquecendo de colocar algumas esperas, né? Entre alguns disparos, até ali uma sugestão ali que a gente dá entre 3 a 10 dias. E muito o que a Lilian falou, né, é montar o fluxo antes, né, como que vai ser toda essa experiência do usuário, como que eu quero que isso fique claro, né, como que eu quero que isso aconteça, até para facilitar, acho que é até interessante ver as ações, né, no próprio RD em si, quais são as ações que o próprio RD tem, né, para ficar um pouco mais fácil de você primeiro estruturar a ideia como um todo, né, ter algo visual, tanto pode ser à mão, como tem algumas outras ferramentas ali que você consegue desenhar e até mesmo compartilhar com outras pessoas, mas também para realmente facilitar na hora de vocês colocarem ali em prática no próprio RD. A gente colocou aqui no PPT, né, uma automação na prática, caso vocês queiram ali ver um pouquinho como fazer o passo a passo ali no RD. Pode passar, Liz. Então, alguns detalhes importantes, né? Muitas das automações ali que a Lilian mostrava para vocês tinham algumas condições, né? Tanto a questão de configuração de entrada, tanto ali por conversão no evento, lista de segmentação, que foram marcados como oportunidade, e também a gente tem uma novidade, né, de configuração de entrada, que é ali o campo. Então, assim como a gente faz ali nas segmentações de lead por campo do lead, então você pode fazer, por exemplo, todo mundo que tem o cargo de diretor e é da cidade de São Paulo, então você consegue trabalhar já na própria segmentação, já ali no critério de entrada, trabalhar ali essa listagem. Além disso, também tem essas configurações gerais, né? Então, por exemplo, para mim faz sentido eu considerar os dias de espera também nos finais de semana, então eu posso checar ali esse bloquinho, né? Considerando ali, de fato, ali a contagem no final de semana em si. E aí, né, vezes ali que um lead pode percorrer esse fluxo, então pode ser tanto mais de uma vez ou ali apenas uma vez.
E aí o critério de saída, né, que eu até citei lá no começo, que é super importante, então saber quando que realmente ali faz sentido para o lead sair. Então, por exemplo, ali da recuperação ali de carrinho, né, então faz sentido ali, quando eu tiver ali uma venda realizada, não faz sentido ali esse mesmo lead percorrer ali e receber os determinados e-mails, então é bem importante colocar tanto, né, o registro em conversões aí, que fizer sentido, recebeu ali a marcação de oportunidade, ou até mesmo ali, né, por default, ele vem ali ao chegar no final do fluxo, tá? Pode passar, Lili. Além disso também, não sei se todo mundo viu, né, no próprio RD em si, para ajudar justamente até mesmo no copy, né, a gente tem alguns templates já prontos, tá? Então, caso você queira ali ver os modelinhos, tem tanto ali, por exemplo, de abandono de carrinho, de pós-venda ali para cliente, então tem todo um passo a passo, né, tanto o critério de entrada, quanto ali alguns exemplos de e-mail já focado em determinada segmentação, né? Então, seja ali, por exemplo, e-commerce, então já tem ali o copy do e-mail já preparadinho para esse tipo de ação. Além disso, também a gente tem um QR Code ali com alguns exemplos, né? Esses exemplos de fluxos de automação tem de vários tipos de segmento, então acho que é interessante porque eles já são criados ali no próprio RD Station. E aí, por fim, né, é bem interessante aí que né, eu acrescente aí outras ações aí que são legais, interessantes ali de falar um pouquinho, né, principalmente fazem sentido ali com toda a estratégia como um todo, principalmente aí começando ali do remover lead de outros fluxos. Então aqui é uma prévia de um exemplo, né, de fluxo por lead scoring, principalmente aí para quem chega no fundo. Como eu quero priorizar as pessoas que estão ali com o lead scoring acima de 999 pontos, eu removo todo mundo ali que está participando, né, tanto ali do topo e do meio do funil, né, de acordo ali com as pontuações. Então, eu removo e concentro todo mundo aí que está no fundo, tá? Então, já começo o fluxo de automação com essa adição dessa remoção. O segundo, que eu acho que é bem interessante ali, por exemplo, estou fazendo uma jornada de compra, né? Então, eu quero que o meu lead foque, todas as minhas comunicações são focadas nessa jornada de compra em especial. Então, uma dica interessante é inserir uma tag tanto no começo e remover ela no final. Então, por exemplo, estou fazendo, né, uma campanha de e-mail marketing, de newsletter, só que eu não quero enviar para esse público que está participando aí dessa jornada de compra. Então, fica muito mais fácil, na hora de eu selecionar os destinatários, então eu não envio para quem tem essa tag, no caso de topo de funil. Então, todo mundo que tem essa tag são pessoas aí, no caso, que vão estar, né, participando desse fluxo. Então, a adição de tag adição e remoção no final, né, acabam facilitando essa gestão para que aí você não tenha um conflito aí nas comunicações. E por fim, né, falando muito de integração, então a gente consegue ali, uma das ações é enviar os leads para integração, então inserir ali uma URL customizável, né, que é o próprio webhook em si, para facilitar essa integração com outros sistemas. Isso. Bom, nesse caso aqui, né, caso você queira ali, né, ver um pouquinho mais, saber um pouquinho mais do nosso CRM, tenho aqui um QR Code ali que fala um pouquinho sobre essa nossa plataforma. Isso aí. Então, assim, eu vou até fazer o link ali, né, Pri? Aqui a gente consegue, caso eu use já um CRM ou eu tenha um sistema de envio de SMS e eu queira que lá no meu final do carrinho abandonado, se eu não conseguir resgatar esse lead por e-mail, vou fazer uma última ação de SMS e consigo usar essa funcionalidade ali para disparar um aviso lá para minha plataforma de SMS, para minha plataforma de WhatsApp, para que esse lead receba esse contato. Ou integrar com o meu CRM em si. O RD CRM, que é o que a gente tem aqui, ele já tem uma ação lá no próprio fluxo de automação, que é enviar o lead para o RD CRM, então aí fica um pouquinho mais fácil esse processo de integração. Então, bastante emoção, muita coisa acontecendo no chat, acontecendo no Q&A. Nosso objetivo hoje era trazer para vocês
quais são as soluções do RD Station, principalmente por que utilizar automações, para que vocês conhecessem também as categorias de uso, essas que são macros, são abrangentes, o que é uma resposta automática, né? Por que a gente trabalha carrinho abandonado. As funcionalidades, então, ali a gente estava conversando no Q&A, poxa, por que não tem determinadas ações que eu utilizo tanto, de divisão, por exemplo, por comportamento do lead, se abriu ou não abriu o e-mail, como essas ações, elas são mais, vem até na parte ali de explicação inicial do próprio RD, dentro da automação, a gente resolveu trazer ali ações que não são tão comumente utilizadas, ou que elas são utilizadas de uma forma mais avançada, e dentro dos casos práticos de uso, a nossa intenção era trazer para ilustrar, mas também para abrir ali a oportunidade de vocês imaginarem essas adaptações de acordo com o segmento que você atua. Então, a gente tem aqui a Lili que está passando o slide. Então, a nossa expectativa de hoje é que você, saindo daqui, vai mexer no RD hoje, dá uma olhadinha, quais são as possibilidades de você criar um fluxo de automação dentro do RD, né? Se você não tem, ou se você tem, quais são as dicas que a gente trouxe ali que podem otimizar o seu fluxo de automação. Lembrando que para criar o fluxo é muito mais interessante que você já tenha os seus e-mails ali construídos. Quando a gente fala de revisão de fluxo também, não adianta fazer e deixar esse fluxo solto ali, sozinho. O legal é que você volte e retome as análises de resultado. O RD Station tem análise de resultado, tanto o histórico das ações, quanto de abertura de e-mail, de interação com os e-mails. Então, saibam que analisar é importante, tá? A gente tem vários materiais que vão ser entregues. Mas esse material a gente já compilou ali com vários links que a gente acha que são muito importantes e complementares para a conversa de hoje. Várias dos links que a gente foi passando ali no chat ou no Q&A, eles estão na parte desses entregáveis aqui. Quando a gente foi conversar ali no Q&A, percebam que as perguntas a gente foi abrindo, então pode passar, Lilis. As respostas, elas também foram sendo respondidas através de ações. Mas eu quero lembrar vocês que clientes Pro, Enterprise, a gente tem ali a possibilidade de usar realmente a parte do RD Station Ajuda, né, nossa central, e também a assessoria do seu CS, do seu time de atendimento. Então, se algumas dúvidas não ficaram tão bem detalhadas, ou se você entendeu, né, ali o retorno, mas quer explorar melhor e depois fazer análise, lembra de usar a nossa central, lembra de fazer ali contato com o pessoal de atendimento do RD Station, tá bom? Você deve estar surgindo aí para vocês uma caixinha. Será que está surgindo? Deixa eu ver. Uma caixinha de ação. Essa caixinha, exatamente, agora. Hoje a gente foi aqui revisando para vocês, né? O conteúdo tem a ver com automações avançadas. Dentro das ações, a gente preparou aqui com 2 especialistas da RD, segmentos e dicas que podem ser tanto mais gerais, quanto dicas específicas para esses segmentos que vocês acompanharam. Então, tragam nessa pesquisa aqui para poder entender se você gostou do assunto, do treinamento de hoje. Então, vocês estão... Não apareceu, não? O Bruno falou que não apareceu. Opa! Obrigada, Bruno. Então, Agora foi. agora foi? Beleza. Então, agora sim, valeu, Bianca. Dentro dessa revisão, a nossa intenção era trazer automações avançadas. Se você já trabalha com o seu CS, leve as dúvidas também. E se você ainda não fez contato com a nossa central, saiba que a gente tem ali tanto os detalhes, né, dessas informações na parte prática, e também o blog da RD, que é rdstation.com/blog. Muito dessas ações ali, de ideias, de fluxos e de casos reais de clientes foram enviados para vocês, para que tenham essas informações e para que vocês possam seguir os exemplos de outras empresas que já trabalharam com fluxos avançados. Tá bom? Gente, acabou, mas sempre tem mais. Um obrigado especial aqui para o pessoal do time da Maísa, do pessoal do time de Customer Education da RD Station. A Priscila também, muito obrigada pela tua participação, pelo apoio. A Lilian também, que foram as responsáveis por esse conteúdo. Então, saibam que vocês pediram para fazer parte e se inscreveram através de uma landing page, dali dos convites que a gente faz através de e-mails. Continue participando e obrigada a você que participou dessa nossa revisão, tá bom? Lilis e Priscila, obrigada. Maísa Obrigada, também. pessoal. Obrigada também, pessoal. Boa semana. Davi também, até. Tchau.
Tchau, tchau.